No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês impressões sobre as minhas últimas leituras, né? Vamos lá, eu li algumas coisas bem legais essas duas últimas semanas e vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Eu li finalmente A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomine, ou Adrian Tomine, ou não sei como é que se pronuncia. Primeiramente, a edição é fantástica, é da Nemo. Ela vem em formato Moleskine, que é esse quadrinho é um sketchbook, né? Que a gente fala que os desenhistas utilizam bastante, que carregam por aí para você anotar suas ideias. Eu tenho uns 20 sketchbooks em casa, todo abarrotado de coisa. E é muito legal. Ela vem com o fechadorzinho aqui. Isso é muito massa, um fitilho. E ela é quadriculada, como se fosse realmente um caderninho em que o Adrian Tomine, ele vai colocando aqui pequenas histórias corriqueiras da sua vida, do seu cotidiano, falando sobre o seu trabalho, sobre assim, a vida, como é a vida de um cartunista, que não tem nenhum glamour, né? Ele começa falando uma coisa que é bem clichê, quando cartunista ou pessoas que fazem quadrinhos se propõem a fazer relatos autobiográficos, e que eu acho muito foda, que eu me identifico bastante, que eles gostavam, a gente gosta de quadrinhos quando é pequeno e sofre realmente preconceito, algum certo bullying, somos um pouco isolados do resto da sala porque somos esquisitos, etc. Ele começa com essa narrativa pequenininha e depois ele vai falar sobre alguma coisa que aconteceu numa viagem de avião, na balada, problemas assim bastante corriqueiros, muito engraçados. Tem alguns aqui que são muito mesmo engraçados, algumas coisas escatológicas, digamos assim, e com um traço super simples, refinado, né, dele, muito sofisticado, né? O Adrian Tomine, ele é um dos maiores representantes do quadrinho underground norte-americano da atualidade. Então, é um quadrinho muito legal, eu recomendo muito a leitura. E é isso. O próximo quadrinho é uma maravilha, uma delícia, que é o Shamisen, escrito e desenhado pelo Guilherme Petreca. Aliás, escrito pelo Thiago Minamisawa. É um roteiro, a premissa foi do Guilherme Petreca, e o Minamisawa, ele deu um tapa, melhorou, tal, ajeitaram, enfim, é uma obra em conjunta. A edição do Pipoca tá, assim, rigorosamente maravilhosa, zero defeitos, né? Fitilho, não, essa não tem fitilho não, mas tem lombada redonda, tem todo um touch diferente aqui, é um negócio lindo, né? A guarda abre com essa ilustração linda do Petreca. Aqui o Petreca vai diminuir as achuras para dar um pouco de sombra, de brilho, textura, aplicar essas cores com tons pastéis que são lindas de morrer. Cara, se eu fosse resumir esse livro assim em poucas palavras, seria um compêndio, um compilado de ilustrações lindas, singelas, leves, poéticas. Olha isso, ó. O roteiro, ele é bem simples, ele é bem leve. É uma coisa assim muito básica o roteiro, sabe? É apenas uma desculpa para o Petreca brincar, e assim, brincar como gente grande, sabe? E colocar a sua arte no auge mesmo, assim, na plena capacidade de seus poderes gráficos, digamos assim. Linda a história, olha isso, ó. Olha. E aí você vai ter a história dessa moça que é cega e ela toca esse instrumento, o shamisen, que é um instrumento muito, assim, culturalmente famoso no Japão, importante. E aí é uma desculpa para ele brincar também, o roteiro, com vários elementos do folclore japonês, com vários tipos de yokais. Quem gosta de anime e mangá já está familiarizado com alguns deles, que aparecem aqui, que são famosos, como o Kappa, que tem uma água na cabeça, se ele virar, a água cai e ele morre. Enfim, tem uns quadros, tem umas páginas que ele faz umas ilustrações soltas assim, tem páginas de respiro, em silêncio, sabe? Uma coisa bem oriental mesmo, muito típica do Petreca, uma história linda, linda. E as ilustrações, a arte é assim, um desbunde. E no final ainda conta com textos de apoio que são assim, a joia da edição, né?
você vai falar, tem um glossário, tem uma poesia, tem coisas falando, tem um texto falando sobre as inspirações, sobre o tipo de música que ela toca, enfim, um monte de coisa legal sobre o Japão, sobre a história do Japão, sobre o folclore, que vale muito a pena. A outra história que eu vou mostrar a vocês aqui, o outro quadrinho é esse aqui, Frederick William e a Amazona. É isso mesmo, perseguição e censura aos quadrinhos. Assim que foi anunciado esse quadrinho, eu disse, esse daí é cofre de certeza, porque eu não posso deixar passar algo sobre a história dos quadrinhos, que é tão importante, né? Enfim, peguei logo, li, e pô, é muito legal, é um quadrinho bem bacana, ele tem essas aberturas aqui de capítulos que emulam as histórias de terror dos anos 60, dos anos 70, 50, da revista da EC Comics, né? Enfim, toda aquela cultura de quadrinhos de terror dos Estados Unidos. E aqui, vamos falar um pouquinho da arte. A arte é muito boa, parece um pouco, me lembra um pouco Brian Bolland. É bem um traço bem parecido com o do Brian Bolland. Muito embora às vezes seja um pouco engessado os personagens. Mas enfim, não é um problema, não chega a ser um problema, sabe? Ele é uma arte muito competente para a história que quer contar. E ele tem essas coisas, essas brincadeiras gráficas com cores, quando é uma cena mais dramática, que ele quer falar um pouco sobre o quadrinho em si. E aqui a gente vai ter todo aquele contexto das audiências em que o Frederick Werther, o psiquiatra, começou a escrever a sua tese, a Sedução dos Inocentes, como é que surgiu essa ideia na cabeça dele, de onde é que ele tirou que quadrinhos influenciam na violência infantil, na violência dos jovens, na rebeldia sem causa. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar um cara que era o contrário disso, né? O William, que foi o criador da Mulher Maravilha, que era um cara super pra frentex também, que era um cara poder feminino, etc e tal, mas também trazia suas próprias idiosincrasias, seus problemas familiares, não era um cara também certinho, correto, enfim. O quadrinho vai brincar muito com essas histórias desses dois caras paralelos que tinham pensamentos completamente diferentes. Vai ter esses momentos aqui, ó, metalinguísticos, falando sobre os tipos de história de terror, com os grafismos bem poderosos, assim. No final tem um par de material extra, falando sobre a biografia, sobre os textos. É um quadrinho, assim, que eu senti falta de mais desenvolvimento. Ele se encerra antes do que eu esperava. Mas é uma visão, um panorama geral para você se aprofundar nesse tema. Eu indico muito mais o vídeo do Pipoca que fala sobre a censura dos quadrinhos. Isso aqui vale a pena, eu acho que para quem gosta de história, das histórias em quadrinhos, é obrigatório. Mas o vídeo do Pipoca é muito completo, é 1 hora, né? É o Bruno Zago e o Alexandre Calari discorrendo sobre tudo daquela época, né? Enfim, que tava das audiências, os detalhes. O vídeo é muito bom, é um documentário, um mini doc do Pipoca. E eu vou finalizar a minha leitura, as minhas resenhas aqui, com Mundo Pet, do Mutarelli, que veio com Overdose, que é esse gibizinho que o Lourenço fez em 1988, um fanzine, facsímile, né, a reprodução original, do original da época, uns quadrinhos muito loucos, sem sentido, surreais, escatológicos, bem underground mesmo, é o Robert Crumb do Brasil, hein? E aqui temos essas histórias que saíam no site da Cybercomics lá no início dos anos 2000. Já é um Mutarelli com mais, digamos assim, com uma arte mais madura, né? É um Mutarelli que a gente já vai reconhecer, diferente do Capa Preta, que ele estava em evolução ali. E aqui são histórias curtas de 4, 5, 6, até 8 páginas, com só loucura, um monte de loucura da cabeça do Mutarelli, histórias que começam do nada, um personagem que está olhando o piso do banheiro da casa da avó e pensa que aquele piso representa a história da vida dele. Mano, são histórias de teor muito, assim, digamos assim, teor muito psicológico. Mais uma vez o Lourenço, ele traz essa carga psicológica e simbólica, sempre fazendo analogias,
fazendo assim, digamos, tiradas existencialistas, filosóficas, e brincando também com o gênero do terror, do horror, do surrealismo, da fantasia, do nonsense, sabe? Muita doideira, velho, muita piração. Falando também sobre transtornos psicológicos. Cara, tem histórias que causam um profundo desconforto quando você está lendo, mas sempre com sacadas interessantes e muito que a gente pode chamar de literárias. É assim, sacadas poéticas, assim, de cunho bem filosófico, existencial. E não só nas palavras, né, no roteiro, mas também nas imagens, né? Tem horas que você para assim, vê os desenhos e puta merda, mano, que doideira é essa aqui, né? Bem Lourenço Mutarelli mesmo. Então esse compilado, e tem uma coisa bem interessante, cada história o Lourenço vai trazer uma técnica nova aqui, diferente. Histórias que são coloridas de um jeito, o traço dele muda, a tipografia muda. Ele está usando também algumas com colagem de Photoshop, acho que na época ele estava começando a brincar com fotografia. Cara, muito louco, mundo pet, bom pra cacete, bom demais. Lourenço Mutarelli é um gênio, e a Comic Zone aí trazendo essas maravilhas pra gente. Bom, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado dos meus resuminhos aqui, das minhas resenhas. Deixa nos comentários o que você tem lido. E é isso, gente. Compra pelos nossos links, dá o seu like, por favor, e se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!